misericórdia. É pelas tuas misericórdias que nós não somos consumidos, porque somos errantes, falhos, cheios de problema, Pai. Mas o teu amor é sublime e grande para passar por cima e aspergir sobre nós o teu sangue carmesim e esconder de nós todo o pecado, Pai. Lançar no mar do esquecimento e nos manter vivos na tua presença. Pai, aceita a nossa gratidão nesta noite, Pai, por cada irmão, cada irmã que aqui veio, Pai. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da palavra. Senhor, sem Ti não damos conta de nada. Estamos confiados na Tua misericórdia. E nesta noite, Pai, aceita a nossa gratidão pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito. Tome esta indigna pessoa nesta noite e fale ao Teu povo. Pedimos e entregamos esta audiência em Tuas mãos. Que o Senhor unge coração e mente de cada um aqui. Unge o pregador nesta noite, Pai, para que possamos sair melhores do que entramos aqui. E assim entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Glórias. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, podeis assentar por um momentinho? Glória a Deus. Estamos alegres? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio adorar o Senhor conosco. Nesta noite está o meu irmão ali, o Ivanildo, a minha cunhada Sheila, né? Deus abençoe. Também o Gideone, né? Com a sua família. Benção, graças a Deus, né? Irmãos, só Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós somos um povo muito bem abençoado, né? Também estamos muito honrados, né, irmãos? Com a irmã Rosângela, né? Que veio lá da divisa da Argentina com o Paraguai, né? Já era daqui mesmo, foi para lá e agora está aqui de volta para resolver algumas coisas, né? Está aí, Deus abençoe a irmã Rosângela, os demais são tudo daqui. Amados, ontem nós inauguramos um pequeno salão ali na Sotomayor, 1591. Um salão para evangelismo. Louvores, uma pequena escola que vamos ter alternada lá para os jovens, né? E aquilo que Deus colocar no nosso coração para ser feito, tá? E eu conto com a presença da igreja, tá, irmãos? Com a presença dos irmãos, das irmãs. Não é só aqui. Você pode ir também nos outros lugares onde tem o evangelismo, né? Porque as pessoas vêm nos visitar, né, irmãos? Quer ver o povo, né? Então quer ver as pessoas. Então eu conto com a presença dos irmãos. Vamos ter culto terça e sábado, tá? Vamos fazer divulgação ali, andar, evangelizar, né? Casa por casa, aquilo que Deus colocar no nosso coração, né? Contato quente, né? Contato quente é você chegar na pessoa e falar para ela de Jesus Cristo. E isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um que tem essa ousadia. Chegar nas pessoas, não importa as condições das pessoas. Chegar às pessoas e abordar as pessoas. Fazer igual o Moody, né, irmão? O Moody, ele chegava nas pessoas e falava: ouviu falar da graça? As pessoas, da graça? O senhor já ouviu falar da graça? Né? Aqueles maliciosos já pensavam que era uma menina, que era uma moça, né? Né, irmãos? Aí a pessoa, graça, a graça de Jesus Cristo. Aí ele, né, irmão, levava a pessoa para Deus, né? Convertia aquela pessoa com o ensinamento. Então Deus dá a cada um a condição, né, irmão? Mas o importante é nós falarmos do amor de Deus, tá? Então, sem perca de tempo, irmãos, porque a hora não espera, né? Também sentimos muito honrados com a presença dos nossos irmãos, né? O fevereiro já voou. Nós só tem aí 75% praticamente do ano, né? E não podemos parar, tá certo? Continue firmes, tá? Seja esperto, irmão. Não perca o arrebatamento, tá? Que está bem pertinho o arrebatamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos
partir para as Escrituras agora. Gênesis 4. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 4, verso 1. Todos encontraram, vamos ler no nome do Senhor Jesus Cristo. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Amém. Até aqui, amados, agora vamos ler mais uma escritura. Joel, capítulo 1. Mais uma escritura, irmão, só para nós finalizar essa parte. Joel 1. Joel está depois de Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Amém. Amém. Até aqui, amados. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Amados, hoje eu quero falar um pouquinho, baseado numa mensagem do mensageiro. Porque, irmãos, todo dia Deus tem para nós, o alimento espiritual em seu devido tempo. Irmãos, você pode ver que em cada era da igreja, Deus teve o alimento para cada era, E nós sabemos que nós temos que todos os dias comer o alimento do dia, o alimento de hoje, tá? Não o alimento de ontem, nem da semana passada, porque já apodreceu, já está azedo, já está estragado, irmãos? Então hoje nós não podemos comer mais o alimento de Lutero, que já não tem mais unção, nem de Wesley, irmãos? Contudo, que quando eles vieram, o alimento era para aquele tempo, era para aquele dia. E do irmão Brana, nós já estamos quase chegando na hora também, daqui a pouco a mensagem não vai ter mais efeito, porque essa mensagem vai ficar ultrapassada, tá? Assim como o dinheiro, irmãos? Eu tenho alguns cruzeiros em casa, tá? Eu tenho alguns cruzeiros em casa.
10, 500 mil cruzeiros, né? 200 cruzeiros. Mas vale, irmão? Não vale mais, agora é o real. Assim também é a palavra, né? Você imagina, meu irmão, se Moisés chegasse e falar: pessoal, vocês, filhos de Israel, vamos puni-lo. Eu vou construir uma arca para tirar vocês do Egito. Era uma mensagem ultrapassada. Não era mais, Deus não estava tratando mais com arca. Imagina se nosso Senhor Jesus Cristo falasse: pessoal, vocês que estão me acompanhando, vamos ali no Monte das Oliveiras, que eu vou lavrar para vocês umas novas tábuas de lei. Também era mensagem ultrapassada. Amém? Então Deus sempre tem uma mensagem nova. Então hoje eu vou entrar num assunto aqui, que é uma mensagem nova, né, irmãos? A Bíblia é como uma árvore, né? Você pode explorar várias galhas, o fruto está lá, tá certo? Então, Deus abençoe cada irmão que veio, tá? Nesta noite, porque a palavra é substancial. Então ele diz assim: a maior mentira foi a que a serpente aplicou em Eva. Essa foi a maior mentira até hoje, né, irmão? Que está na Bíblia. A maior mentira foi o que a serpente aplicou em Eva. Teve 99% de verdade e 1% de mentira. Por quê? Porque Deus disse: certamente morrerá. Não é assim a Escritura? Certamente morrerá. Mas o diabo, usando serpente, que era um animal, não era o réptil para rastejar, ainda era o animal, disse para Eva: certamente não morrerá. E por causa do não morrerá, Eva caiu. Quer dizer, adicionou um pouquinho de mentira, na verdade. 22 de Apocalipse 18 e 19, nosso Senhor Jesus Cristo vem e diz: qualquer que acrescentar quaisquer palavras da profecia deste livro, acrescentarei as pragas que está escrito neste livro. E qualquer que tirar quaisquer palavras da profecia desse livro, tirarei o seu direito da árvore da vida e da cidade santa. Amém? Então isso não é responsabilidade de vocês. É responsabilidade dos pregadores, né, irmão? De não acrescentar nada e nem tirar nada. Falar o que Deus falou. Toda palavra de Deus seja verdade, mas a do homem é mentira. Porque o homem nunca fala certo. Por isso que o homem tem que falar o que Deus falou. Amém? Então eu quero seguir, irmão, porque tem uns parágrafos desta mensagem aqui que eu quero ler hoje para vocês, de suma importância. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Está em 15 de João. A vida que estava em Cristo tem que estar em mim. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? João 15, Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Se Jesus é a videira, irmão, nós somos os galhos. O irmão, a irmã, é um galho dessa videira. Tá certo? Então você produz o que a seiva vem pelo tronco, pelo caule, vai pela galha, e lá vai produzir o fruto, né? Que é o fruto do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo tem 9 frutos, irmão. Como também temos 9 dons na igreja. 9 frutos e 5 ofícios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Então esses frutos eu não dou conta de produzir paz. E nem alegria, mas o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo na irmã, o Espírito Santo no irmão, é que produz a paz, é que produz a alegria, é que produz a fé, amém? Porque ele disse: se vós estiverem em mim, pedireis o que quiser. Tá? Então veja. Então ele diz: o espírito do anticristo não é comunista, ele é religioso, vem para enganar. Então, irmãos, veja, nós lemos aqui a história, um pouquinho da história de Caim, né, que matou seu irmão Abel. E nessa noite eu quero falar sobre a videira verdadeira e a videira falsa. Você pode ver, irmãos, que hoje, até hoje, desde o começo do mundo, sempre teve
o verdadeiro e o falso. Amém? Sempre teve o verdadeiro e o falso. Sempre teve a vinha verdadeira e a vinha falsa. Tá? Por que vamos falar isso? Para você ver a sua identificação. Pela palavra você se identifica. Quem é você? Amém? É assim que funciona. Então, veja, irmãos. O mensageiro diz, o espírito do anticristo não é comunista. Você sabe que o comunismo praticamente é para varrer o mundo, né, irmãos? Praticamente. O profeta irmão Brando disse que o comunismo vai varrer o mundo. Só que o anticristo não vem do comunismo. O comunismo, na verdade, é uma arma na mão de Deus. Futuramente é uma arma. Nós não vamos entrar em detalhes. Mas o anticristo, ele é religioso. Assim como Caim era religioso. Tá? Abel, né? Foi um filho de Deus, foi morto por Caim. Né? Então, ali são dois espíritos. Esses dois espíritos caminhou desde o Éden, desde o Gênesis até agora no Apocalipse. Tá? Sempre foram dois. Caim e Abel, né? Moisés e Balaão, Jacó e Esaú, Jeremias e Ananias, Jesus e Judas Iscariote. Sempre foram um paralelo. Tá? Então, é o que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Então, agora, Caim e Abel representam os dois espíritos, como Jesus e Judas. Caim matou Abel no altar. Judas matou Jesus no altar ao traí-lo. Eram 4 cruzes. Você pode ver, irmão, que não foi só 3 cruzes, né? Jesus, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda. Mas teve mais um que morreu também, cometeu suicídio, né? Judas pegou a corda, amarrou no seu pescoço e pulou lá de cima, né, irmão? E pelo jeito, do jeito que ele pulou, as suas entranhas se rebentaram todas, né? Então, na verdade, a Bíblia diz, maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Então, Jesus se tornou maldito por nós. Mas não foi só Jesus que foi dependurado no madeiro. O Judas também foi para o madeiro, a árvore, né? Então, na verdade, não foi só 3, foi 4, tá? Por quê? Porque assim como Deus Todo-Poderoso estava velado na carne de Jesus Cristo, Lúcifer, Satanás, também estava velado, escondido na carne de Judas. Judas é chamado de o filho da perdição. Jesus disse, não vos escolhi vós os 12, e um é o diabo. Então o diabo estava representado no Judas Iscariote, e ele era religioso, ele era santarrão. Por isso que o espírito do anticristo é religioso, e está nas igrejas. Está nas igrejas. Você tem que ter uma boa ótica, para você não ser enganado. Mateus 24, 24. Se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos. Os escolhidos, que tem o nome no livro da vida do Cordeiro. É os únicos que Satanás não pode enganá-los. Não tem como enganar o eleito. Então, nesta noite eu quero dizer, meu irmão, se você é um eleito, o diabo nunca vai conseguir te enganar. Nunca. Tem muita gente nas igrejas que são eleitos. Às vezes a pessoa pode ficar seduzida por um tempo, mas chega o tempo que fala, não, aqui não é meu lugar. Ele bate asa, igual a história da águia, né, irmão, no galinheiro. Lembra da história da águia? O homem pegou o ovo de águia, criou lá debaixo de uma galinha, nasceu os pintinhos e uma águia no meio. Cresceu. Mamãe galinha, daquele cacarejado, jogando uma minhoquinha teológica para cá, uma minhoquinha teológica para lá. Porém, a águiazinha fala, que comida é essa? Eu não como esse negócio, eu como é carne. Eu gosto de coisa da hora, esses negócios aí. E sofrendo, né, irmão? Mas um dia a mamãe águia resolveu dar um rasante na fazenda, né? E viu o filhotão lá, né? Falou, meu filho, o que você está fazendo aí, rapaz? Seu lugar é nos ares. Aí o filhote falou assim, eu me identifico com você. A sua voz aí identifica comigo. Aí não é seu lugar não, rapaz. Bate asa. Mas como?
abriu as asas. Está vendo a dinâmica de suas asas? Está vendo aquele toco? Bate a asa, brrr, brrr, foi para o toco, subiu lá no toco. Aí do toco uma manhã falou, bate mais um pouco. Brrr, foi embora. Nunca mais galinheiro. Isso pode acontecer, irmão. Você pode chocar o ovo de águia debaixo de um cachorro. Porque o ovo precisa de caloria, de atmosfera. Às vezes um crente está enredado no sistema, até na macumba, vamos dizer, até na coisa errada. Ele está enjaulado lá por um sistema. Porém, chega o dia que Deus fala, hoje é o seu dia. Nada segura o cristão águia. Ele rompe tudo e vem embora. Amém? Vamos continuar assim, é muita coisa isso aqui, irmãos. Então aqui vemos, Jesus veio da glória, levando consigo o pecador arrependido. E aqui está o filho da perdição, vindo do inferno, retornando para o inferno, levando consigo o incrédulo. Que coisa, né, irmão? Jesus veio da eternidade, sendo ele o próprio Jeová. Amém? Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Velho Testamento. E o que ele fez? Ele se tornou um homem para sangrar e morrer pelo pecador. Ele veio trazer a obra de redenção, veio nos redimir. Porque Deus não morre, Deus não sangra. Mas Deus criou um corpo para sangrar. Deus criou um corpo para morrer. Jesus é o nosso cheque. Jesus é o nosso pagamento, meu irmão. Por isso que ele falou, sem mim, nada podereis fazer. Glória a Deus. Aleluia. Sem mim. Ele não falou sem nós. Sem nós, 2 ou 3. Sem mim. Porque você depende dele para entrar lá. Amém? Então Jesus veio para redimir, tá, os filhos de Deus, que tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Não no livro da vida só. Porque no livro da vida todo mundo tem seus nomes praticamente. Todo mundo que vem a esse mundo tem seus nomes no livro da vida. Ponto final. Mas dentro do livro da vida tem outra seção. Amém? Que é chamado livro da vida do Cordeiro. Esses aí é aquelas pessoas que Jesus Cristo, por quem Jesus Cristo veio aqui morrer por essas pessoas que tinha seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, quando foi escrito antes da fundação do mundo. Deus o escreveu antes que existisse uma estrela, um átomo. Amém? E aí a humanidade veio sobre a terra, o pecado entrou e desgraçadamente nós viemos com a vacina da desgraça do pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, diz, eu resolvo essa questão, eu soluciono essa causa, eu vou lá e resgato meus filhos, não vou deixar meus filhos nessa enrascada. Veio aqui, tomou a morte no nosso lugar. E quando ele veio, ele teve que predestinar também o Judas. Irmão. A predestinação não é só para o eleito, é para o filho da perdição também. Você acha que Deus não predestinou o faraó de coração duro? Você acha que Deus não predestinou o Nabucodonosor? Você acha que Deus não predestinou o Esaú? Todos foram predestinados. A Bíblia diz que Deus predestina uns para a salvação e predestina outros para a perdição. A Bíblia diz, eles foram destinados à perdição. Mas pastor, por que Deus faz isso? Porque Deus conhece o fim antes do princípio. Os olhos de misericórdia de Deus, lá na eternidade passada, já viu cada uma das pessoas e viu quem ia prestar e quem não ia. Por isso que ele predestinou, porque Deus sabia que não ia dar em nada. Coloca o nome, não, esse aí não, esse não vai dar em nada. Já estou vendo, ele é beberrão, é fumador, é prostituto, é ladrão, é bandido, é assassino. Nunca vai me aceitar. Tira o nome dele daí. E essa também não põe não. E esse, não, esse põe, esse vai me agradar lá na terra. Esse aí vai me aceitar. Quando o evangelho chegar para ele, ele vai me aceitar. Ele vai crer em mim. Ele vai me obedecer. Pode pôr o nome dele aí. É isso, meu irmão. Você acha que Deus não conhece o fim antes do princípio? Jeremias 1.
antes que formasse no ventre, te dei você para ser profeta das nações. Antes de formar no ventre. Amém? Que coisa linda, né, irmão? Isso é Deus. Então esse Deus todo grande, todo poderoso, veio aqui na pessoa de Jesus Cristo, sangrou por nós na cruz. Amém? E levou essa classe que aceitou ele para o arrebatamento. E os que rejeitaram, aceitaram a incredulidade, ficaram do lado de Judas. Por isso que o inferno, desculpa a expressão, meu irmão, vai estar bufando de gente. A maioria vai inclinar para a coisa errada. Não fica você pensando que é muitos que serão salvos. Não, é poucos. Porta estreita. Então aqui vemos Jesus vindo da glória, levando consigo o pecador, arrependido, claro. E aqui vemos o filho da perdição, também vindo do inferno, retornando para o inferno, levando consigo o incrédulo. Agora veja, ambos são religiosos, Caim e Abel. Sinceramente, eu vou falar umas coisas aqui, irmão, que é muito forte, mas é alimento para nós. É alimento para você, para todos nós. Tá? O que eu vou falar aqui, o profeta falou em 55. Tá? Então, veja, eu até vou ler, para não ficar nas minhas palavras só. Tá? Estamos alegres? Glória a Deus. Se você me acompanhasse até a Índia, e visse aquelas pessoas tirarem seus sapatos e caminharem no meio do fogo, com seus pés queimando até formar bolhas, vá comigo até a China, você verá seus pezinhos quebrados daquele jeito, eles andam na ponta dos pés, fazem sacrifícios e tudo mais, sendo profundamente sinceros, mas ainda assim, isso não é salvação. Quer dizer, sinceridade, meu irmão, não adianta, não leva ninguém à salvação. A sinceridade. Sinceridade não tem nada a ver com isso. Muitas vezes os pagãos que se cortam, se ferem, são muito mais sinceros do que qualquer coisa que você já tenha visto atuar no cristianismo. Ora, os cristãos dificilmente atravessarão uma rua para ver um reavivamento. Isso mesmo. Mas essas pessoas farão qualquer coisa, até mesmo sacrificam seus filhos, suas vidas. Mas isto, sinceridade, não significa nada. Provérbio 14, 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Amém? Então veja, irmão, sinceridade não é o que Deus requer. A sinceridade está bem, mas não é suficiente. Talvez hoje à noite, se fôssemos até o rio Ganges, veríamos mães com seus pequenos bebês de pele escura, lá na África, oferecendo aos crocodilos, esmagando, batendo até morrer nas pedras ali, como um sacrifício ao seu Deus pagão. E isto é sinceridade. Você vê, eles são sinceros no paganismo deles, no pé da idolatria, no ídolo. Andam de joelho, de machucar tudo, quilômetros de joelho, cruz nas costas. Uma sinceridade, mas isso não salva. Deus não quer que nós sejamos salvos por esses tipos de sacrifício. Nós somos salvos mediante a graça. Aleluia! A graça! Nós não tem que fazer nada, meu irmão, no sentido de querer produzir alguma coisa, porque o pacto de Deus é incondicional. Nós não tem nenhum mérito. Você imagina, meu irmão, se nós tivéssemos mérito, Senhor, eu estou chegando no céu porque lá na terra eu matei leões, eu matei tigres, eu venci exército, eu sou forte mesmo. Não. Todo mérito é de Jesus Cristo. Se você vence, é porque Jesus Cristo está em você. Se você está suportando a prova, vencendo a dificuldade, lutando, batalhando, vencendo suas lutas do dia a dia, é porque Jesus Cristo está contigo. É Ele que merece os méritos. É Ele que merece o louvor, a honra, não nós.
Por isso que toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele sangrou na cruz por você, levou chicotada nas costas por você, coroa de espinho na cabeça, traspassaram o seu lado com uma cruz romana de 3 quinas. Saiu água e sangue e espírito. A água aponta para o batismo verdadeiro, justificação. Sangue aponta para a limpeza do vaso, santificação. E o Espírito que saiu de Jesus vem sobre você, o redimido. 3 elementos para formar a noiva. Amém? Água, sangue e Espírito. Um parto. Quando a mulher está gestante que dá a luz, água. Amém? Sangue, facilitar o escape do bebê. E o bebê chorando. Vida. Assim é o novo nascimento na nossa vida. Amém? Então, irmãos, veja, vamos seguir. Veja, sinceridade. Cabe a nós nos examinar algo para saber onde estamos. Estamos no fim dos tempos. Não é hora para brincadeira. É hora de se colocar em ordem e ter certeza de que estamos no caminho certo. Se você fosse em algum lugar, ao mercado, ao restaurante e comprasse uma tigela de sopa, bom, hein? E tivesse uma mosca nela, você a devolveria. Ainda mais essa moscona, né, irmão? No meio da sopa. Você devolveria, né? Claro. Você certamente não a tomaria. Você observa o que está colocado nesse corpo, falando do seu corpo agora. Mas põe qualquer coisa nessa alma. Não importa o que seja, qualquer tipo de dogma ou doutrina, mas é melhor se examinar com a pura e inadulterada palavra de Deus. Descobrir se você está realmente na categoria certa ou não. Lembre-se, não importa o quão bom você trate este corpo. Falando da carne. Um homem de 150 libras, que é 68 a 70 quilos, vale apenas 84 centavos de dólar, quer dizer, R$1,50. Isso mesmo. Mas você tem uma alma que vale 10 mil mundos. Você cuidará de 84 centavos, enquanto negligencia os 10 mil mundos de qualquer maneira. Examine-se. Amém. Glória a Deus. O que devemos fazer, irmão? Cuidar do interior. Está certo que você tem que cuidar do seu corpo. Comer bem, né, irmão? Vestir bem, alimentar-se bem do corpo. Mas esse corpo vale R$1. Seu corpo físico. Se colocar você no tacho, te ferver, tirar seus 75% de água de você, vai sobrar uma colherzinha de chá, de zinco, uma de cálcio, uma colherzinha de chá, de magnésio, de selênio, de enxofre, de ferro, que é os 16 elementos que você tem na carne, no corpo. A juntar tudo, não dá nada, irmão. Por que é barato? Porque está tudo contaminado. Agora nós cuidamos mais da carne, mais do físico, do que da alma. Não. Nós cuidamos da alma. Nós cuidamos do Espírito. Tanto que nós obedecemos o Pai do Espírito, que é o Senhor Jesus Cristo. Para quando essa carne tombar, nós entramos no nosso corpo teofânico e subiremos para a eternidade. Deus não vai deixar você perecer. Tanto que a morte é um blefe. Não existe morte, irmão. Morte quer dizer separação. Você sai do corpo, desse corpo aí, e entra no corpo celestial. Porque Deus não fez. Antes de Deus fazer o corpo físico, carnal, de nascer pelo sexo da sua mãe e do seu pai, Deus fez primeiro um corpo celestial. Pensa, Deus é bobo, Deus é muito sábio, meu irmão. Deus primeiro fez nós numa escala mais alta. O que você tem é um 10% seu aqui na terra. Os seus 90% está com Ele. Amém? A maior parte sua está com Ele. Por quê? Porque é a sua teofania. É o seu anjo. Amém?
o seu anjo. Então você deve cuidar mais da sua alma, que vale mais de 10 mil mundos. Amém? Porque se o mundo todinho acabar, mas você ficar vivo, Deus pode encher a terra de novo com você. Se uma irmã ficar só uma irmã e só um irmão, o resto acabou tudo, Deus ainda pode encher a terra de novo com esse casal. Por isso que você vale mais do que 10 mil mundos. Então, em outra linguagem, se valorize. Agora, irmãos, veja. Então Abel veio, não com beleza. Veja. Voltamos ao Gênesis. Observe os dois garotos vindo para adorar. Ambos adorando. Caim adorou a Deus de todo o coração. Ele fez um sacrifício, construiu um altar, adorou o Senhor, tão sincero, quanto sabia adorar. Sinceridade, altares, ser membro de igreja, tudo isso não significa nada, nem um pouco. Amém? Por quê? Porque o Caim fez tudo com a maior sinceridade, irmão. Eu vou ler aqui para vocês. O altar dele era muito mais bonito, né, irmão? Cheio de maçã, uvas, peras, né? Até moia, que é a pinha, né? Flores, samambaia, né? E aquelas frutas que a gente, a tâmara, né, irmão? O damasco, vamos. Ele enfeitou o altar. Olha que altar lindo para Deus. E ele, uns 30, 50 metros do altar do Abel, porque estava tudo na frente da entrada do jardim do Éden, mas não podia voltar lá porque o querubim estava com a espada desinflamada, ninguém podia entrar lá. E eles doidinhos, malucos ali para fazer um sacrifício para Deus. Falava, vem meu filho, entra para cá. Não, não é assim não. Por isso que o pastor tem que cuidar da mesa do Senhor. Como o querubim cuida da entrada do jardim do Éden. Aí o Caim falou, não, esse altarzinho do meu irmão, que esse carneirinho asqueroso, fedido, ó, zombando do coitado do Abel. O altar do Abel, irmãos, pedras, um monte de lenha, palha, né, embaixo para queimar. E ele, um cordeirinho que todo dia ele carregava nos braços, esse cordeirinho ia para lá, levava no rio, dava banho, né, cuidava daquele, né, talvez deu até um nome para o cordeirinho. Aí falou, esse cordeirinho, vou cuidar dele com todo amor, porque esse aqui que eu vou oferecer para Deus. Aí ele põe o cordeirinho no altar lá, pega uma pedra com a ponta, uma pedra, né? Uma faca de pedra pontiaguda e batendo no pescocinho do bichinho ali, irmão. E o sangue espirrando em Abel. Ele batia o bichinho balino. É um tipo de Cristo falando Eli lama sabatani, balino também na cruz. Aquilo era um presságio de Cristo no Calvário. Por que que Abel tinha a revelação que era sangue? Tinha que derramar sangue. Não era frutas. Não era frutas. Não foi uma fruta que Eva comeu e trouxe o pecado. Foi sangue. Foi uma mancha de sangue no ventre de Eva. E ele tinha a revelação. Por isso que ele estava oferecendo vida para Deus. Então diz a Bíblia que Deus agradou do sacrifício de Abel e não agradou e nem da oferta de Caim. E Caim descaiu seu semblante, ficou irado, né, irmão? E matou o seu irmão Abel. Vocês acham, meu irmão, que essa história já não aconteceu? Entre a vinha verdadeira e a vinha falsa? Já aconteceu. No decorrer das eras da igreja. Olha as luas que foi ganhando, foram escurecendo as luas, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia agora. O que aconteceu nas eras da igreja? A igreja verdadeira de Cristo, que foi fundada, estabelecida pelo apóstolo Paulo em Roma. A igreja em Roma foi uma igreja verdadeira. Entenderam, irmãos? Com o batismo certo, com a ceia certa, o pão asmo, vinho e lavava os pés. Tinha santidade da igreja, era uma igreja original. Porém, depois, meu irmão, de um tempo, Paulo disse, olha, ministros, bispos, cuidai do rebanho de Deus.
qual Deus tem constituído vocês para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Vocês cuidam da igreja, porque virão lobos cruéis e entrarão na igreja e não poupará o rebanho. Então, irmão, quando foi no ano 300, por aí, 320, 325, Constantino pegou a igreja, amém? Queria fazer a igreja ser uma igreja junto com o paganismo, tá? Ele cristianizou o paganismo, tá? Porque a vinha verdadeira era a vinha verdadeira, mas como lemos em Joel, o que sobrou da lagarta comeu o gafanhoto, o que sobrou do gafanhoto comeu o pulgão, o que sobrou do pulgão ou da locusta comeu o pulgão, não é isso, irmão? 4 insetos, você pode ver que esses insetos não tem nada a ver com insetos. Quando fala de insetos, pensa em árvore. Quando fala na árvore, pensa na igreja. Amém? Se Jesus Cristo é a árvore da vida, o que a igreja é? Árvore noiva. Amém? Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A tua mulher é como uma árvore frutífera em volta da sua casa, né? Seus filhos é como planta de oliveira em volta da mesa. Está falando de árvore? Não, está falando de pessoas. O próprio Cristo vem e fala, eu sou a videira verdadeira. Mas Ele é um homem, Ele é Deus. Então quando fala de árvore, fala da igreja. Quando fala de árvore, pensa nos insetos. Então Satanás mandou, no decorrer das eras da igreja, os demônios na forma da lagarta, para comer os frutos, porque a lagarta come primeiro o fruto, tá? E o que a lagarta, os demônios na forma da lagarta, atacou a igreja que nasceu no Pentecoste? A lagarta comeu os frutos, tirou a paz, a alegria, a esperança, a fé, o amor, tirou todos os frutos da igreja. E Joel diz, o que sobrou da lagarta comeu o gafanhoto. Depois os demônios falaram, olha Lúcifer, nós acabamos com os frutos da igreja. A igreja não tem mais fruto, só tem folhas agora. Então vocês voltam lá na forma do gafanhoto, em outro ministério. Os mesmos demônios que trabalharam com a lagarta, agora trabalharam na forma do gafanhoto. Vieram e dilaceraram as folhagens da igreja. Entendeu, irmão? E o que é a folhagem da igreja? O que representa a folhagem? A folhagem representa o companheirismo, a unidade. Você quando está cansado, irmão, chega debaixo de uma árvore, né? Atmosfera boa, sombra boa. O que representa a folhagem da igreja? O companheirismo. Como é que estão as igrejas? Super divididas. Então o demônio de Satanás chegou lá na forma do gafanhoto e dilacerou as folhas. Ficou só aquela árvore com aquelas galhas para o céu. Caminhando na era da igreja. Aí Lúcifer falou, agora que essa igreja não tem companheirismo, não tem mais unidade, mas ela está em pé ainda. Agora vocês vão lá na forma da locusta e acaba com ela. Por isso que Joel disse, o que sobrou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que sobrou do gafanhoto, comeu a locusta. O que a locusta faz? A locusta, irmão, ela entra na casca da árvore e come a resina que está entre o caule e a casca. Tem uma resina ali em volta que segura. A casca da árvore é a cobertura da árvore. E o que é a cobertura da igreja? A cobertura da igreja é batismo, é ceia, amém? É doutrina. O que protege a igreja? A doutrina. A santidade. Amém? Qual é a cobertura da árvore? A casca. O diabo falou, vamos arrancar a casca, vamos arrancar a doutrina. Tirar o batismo verdadeiro, colocar os títulos. Tirar o pão asmo, colocar o pão de padaria, pão de suco de uva. Não tem o lavamento dos pés. A igreja ficou formal e fria. Gelada, morta. E Deus vem na era e diz, vomitar-te-ei da minha boca. Mas Ele vem com misericórdia e fala, arrepende-te. Deus ainda fala, arrepende-te. Eu repreendo e castigo todos quanto amo.
Amém? Então veja, irmão, o percurso. O diabo sempre lutou contra a igreja verdadeira, usando a igreja falsa. Essa igreja falsa chamada romana. Ela assassinou, na era de Tiatira, 68 milhões de cristãos, que está no martiriológico de Roma. Isso é o que está registrado dentro do Vaticano, no chamado martiriológico, nome de família, 68 milhões de cristãos, que ela bebeu o sangue dos santos. Por isso Apocalipse 17 diz que ela está bêbada do sangue dos santos. Não é o Caim matando o Abel, irmão? Não é o Caim perseguindo o Filho de Deus? Graças a Deus que naquela era a era do boi. Porque teve a era do leão, do boi, que é a cabeça do querubim, a era do homem e a era da águia. Você pode ver, irmão, que os animais viventes que estão diante do trono de Deus têm 4 faces. A primeira face é leão. A segunda face aqui, seria meu lado aqui da orelha, seria um boi. A terceira aqui seria uma cara de homem. E atrás, uma águia de asa aberta. Que criatura gigante, né, irmão? Esses animais simbólicos, eles refletem aqui na terra, na vida dos eleitos. Então, no tempo dos apóstolos, era o leão que estava influenciando a era da igreja. Por isso que até o avental de Paulo expulsava demônio. A sombra de Pedro curava os enfermos. Por quê? Eles estavam no poder do leão. O leão bramou, meu irmão, até grilo cala a boca. Mas depois o diabo trocou do cavalo branco para o cavalo vermelho, né, irmão? Aquele diabo tem as suas artimanhas. Deus tirou o leão e colocou o boi. E o boi foi o quê? O labor, o sacrifício. E os cristãos saíam de cidades longínquas para morrer. Você está indo para onde? Estou indo para tal lugar. Você não sabe que lá está matando um cristão? Não tem problema. Eu sou um mártir de Deus. E eles não temiam a morte. Era o labor dos cristãos, era a era do boi. Se eu estivesse lá, eu ia ser sacrificado. Se cada um de nós estivesse lá, na era do boi, nós íamos ser sacrificados. Amém? E aí, o diabo no cavalo vermelho matando, e Deus no ministério do boi. Depois o diabo tirou o cavalo vermelho, colocou o cavalo preto com a balança na mão, uma medida de trigo por um dinheiro, mas não danifica o azeite e o vinho. Deus tirou o boi e colocou o homem. Aí Deus levantou Lutero. Astúcia, cabeça do homem, inteligência. Traduziu a Bíblia para o alemão, e a Bíblia que estava presa nos porões do Vaticano, Lutero foi lá e arrancou aquela Bíblia, tirou o cadeado de lá, tirou as correntes, a Bíblia estava toda cheia de corrente, irmão, no armário de aço, no porão do Vaticano, meu irmão. Ninguém podia ler a Bíblia. Não é o Caim matando o Abel? A Bíblia, quando lia na língua latina, para o povo já não entender. Pode ver que Tiatira, a bola ficou escura, 606 a 1520, irmão. Agora hoje aqui está uma benção. Eu queria ver você ser cristão no ano 1000. E aí, irmão, Deus levantou Lutero, peitou a igreja católica. Lutero subiu na escadinha, levando a hóstia e o vinho. Subindo. Quando chegou no meio da escada, Jesus Cristo falou para ele: o justo viverá da fé. Lutero parou. E Deus falou para ele: Lutero, o justo viverá da fé. É fé, não é indulgência. Lutero levantou e peitou, enfrentou a igreja romana. O que era isso? Deus influenciando na terra a cabeça do homem. Como agora Deus influencia a nossa cabeça, não a cabeça do homem agora é águia. Nós estamos no quarto animal, irmão. A águia, agucidade, visão profética, voa às alturas, meu irmão. Ninguém te acompanha. Glória a Deus. Ninguém te acompanha, não. Ela voa 220 por hora. Mata, caça e come a carne fresca. Esse classe de águia chupa o sangue.
Deus está representado no grande Jeová Águia. E o diabo largou o cavalo preto, comércio na igreja. Comércio, balança na mão, né, irmão? Montou no amarelo. A mistura do branco, vermelho e preto formou o amarelo. O amarelo tem nome de morte. O cavaleiro do cavalo amarelo tinha por nome morte, e o inferno vem na cola. E quem é o camarada que está montado no cavalo amarelo? O Papa. Ele é o super-homem do diabo. Tá? Ele é o super-homem. Ele é o elemento predestinado para Lúcifer encarnar nele e ele morrer. O diabo tem que provar a morte na carne de um homem, como Deus provou a morte no corpo de Jesus de Nazaré. Amém? Está na Bíblia? Está tudo destrinchado por Paulo. Pastor, não, ninguém mexe com nós agora, irmão, porque agora é a nossa vez. Amém? Vamos finalizar. Então veja, irmão, olha para Caim, recebeu a mesma influência de seu pai, o diabo. Orgulho, soberba, jactância. Hoje busca honra, busca reconhecimento. A hora não espera, irmão. Eu vou terminar com mais 2 parágrafos aqui. Agora olhe para Caim, ele veio com sinceridade, mas veja o antecedente de seu pai. Porque você sabe, irmão, que Caim não é filho de Adão. Tá? Caim não está na genealogia de Adão. Ele não entra na genealogia. Porque quando Eva disse, veja bem, Eva disse assim, recebi do Senhor um varão. Amém? Alcancei do Senhor um varão. E o nome foi Caim. Ponto. E mais o seu irmão Abel. Não está dizendo assim, tornou Adão deitar com Eva para conceber. Quer dizer, Adão conheceu Eva novamente. Não. Então foi uma fecundação parental. Foi uma superfecundação. De manhã Eva teve com serpente e mais tarde um pouquinho esteve com Adão. O problema, irmão, desculpe que eu já entrei nesse assunto, eu gosto de frisar. Desculpe aqui, tá? Nem Adão e nem Eva pecaram. É forte essa expressão, né? A única coisa, eu falo isso porque Eva foi enganada. Tá? Eva estava com o véu da inocência. Foi enganada. Agora, o Adão tomou a responsabilidade da queda de Eva. E ao tomá-la, Adão teve que conceber com Eva, ter uma relação com Eva, quer dizer, redimindo Eva, para que Deus não a matasse, porque Deus disse, no dia que comer, certamente morrerá. Então Adão falou, não, Deus vai fazer você virar cinza, mas eu não vou deixar porque eu te amo demais. Foi e deu da semente de Adão para Eva, o qual deu no Abel. Está entendendo, irmão? Mas por que Deus fez isso? Porque todos nós que estamos aqui, todos nós também ia parar no inferno. Porque todos nós também fomos vacinados com a vacina do pecado. Todos nós estávamos na condição de Eva. Você fala, eu nasci, né? Eu não pequei, mas igual o coronavírus, né, irmão? Você tem culpa do coronavírus? Você não tem, os outros lá que tem. Mas você pegou. Você pegou a doença, vamos dizer. Então, o pecado pegou nós. E o pecado ia matar nós e mandar no inferno. Porém, o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, veio e teve um relacionamento íntimo conosco. Amém? Jesus veio e teve um relacionamento íntimo com o irmão, íntimo com a irmã, amém? E deu a semente da palavra no seu coração. Amém? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Glória a Deus, irmão! Por isso que Adão redimiu a Eva, irmão. E qual foi o pecado de Adão? Adão não matou,
Adão não roubou, Adão não adulterou, Adão não fez nada, irmão. Estava tudo no projeto de Deus. Adão não teve pecado em Adão. A única coisa é que Adão redimiu a Eva caída. Tá? E no ventre da Eva veio o filho do diabo. Ela teve um filho de morte. É o que está tendo nas igrejas hoje. As denominações, em vez de ter um filho de Deus, estão tendo filhos de morte. Tá? Então veja, irmãos, onde estamos? Estamos na hora do arrebatamento. Estamos nos dias da vinda de Cristo. Vamos finalizar, amados. Agora, quando ele estava lá em cima, ele estabeleceu um reino mais bonito, mais elaborado, mais atraente do que o de Miguel. Ele tentou obter um reino maior. Foi por isso que ele foi expulso. Orgulho, beleza, arrogância. E quando ele chegou aqui, essa mesma natureza estava presente em seu filho, o Caim. E ela ainda não morreu, essa natureza. Está nas pessoas hoje. Isso mesmo, uma grande igreja diz, eu pertenço à maior igreja da cidade. Isso não significa nada, absolutamente nada. O que importa é como está seu coração diante de Deus esta noite. Isso é o que segue, essa é a questão. Jesus nunca veio, isso aqui que eu vou falar, irmão, tem que falar para vocês, é forte, mas é para nós. Jesus nunca veio para que construíssemos grandes igrejas. Ouçam aqui. Deixe-me dizer uma coisa, isso é a parte, falando a parte. Jesus nunca nos pediu para ordenar e fazer qualquer igreja, construção, né? Igual o povo fala, irmão, você vai ter que, milão todo mês, cada um de vocês, fazer o carnezinho para vocês, pagar o material. Jesus não mandou fazer isso. É o que os pastores fazem. Colocam um cargo pesado nas costas das pessoas. Ele nunca deixou uma palavra para que tivesse uma organização. Ele nunca deixou uma palavra para que tivesse um seminário. Ele nunca deixou uma palavra para construir um hospital. Ele nunca deixou uma palavra para fundar uma escola ou investir em educação. Mas ele disse à igreja, pregue o evangelho em todo o mundo, então eu retornarei. Amém? Agora, ele fala, nada contra a organização, igreja, hospital. Todos eles são bons. Mas colocamos nossa ênfase nisso. Em vez de levar o evangelho ao mundo, enquanto 2/3 do mundo, nesta noite, nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, como ele pode vir? Ele virá quando o evangelho tiver sido pregado. Não apenas passado folhetos, isso está bem, passando folhetos, mas pregar o evangelho significa demonstrar o poder do Espírito Santo, todas as nações que eu chamarei como testemunha. Isso mesmo. Então, irmão, hoje o problema, sabe o que o profeta está querendo dizer? É que as pessoas têm aquele negócio. Só vai na igreja porque é uma igreja grande, tem o melhor coral, é uma igreja rica. E isso é um laço. Só isso. A pessoa pode ir na igreja, mas ele não pode, como o profeta falou, colocar o coração nisso. Isso não salva. Nem esse prédio, nada. Porque a igreja é você. Eu sou a representação da igreja. Cada alma aqui nesta noite representa a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você, irmão, você, irmã, é a igreja de Deus. Não podemos inverter as coisas, né, irmãos? Observe Caim lá atrás, tão religioso quanto podia ser. Ele foi construir um lindo altar, ofereceu seu sacrifício, ajoelhou-se com toda a sua pompa, exatamente como seu pai. Ele não era ateu, ele não era um incrédulo. Caim não era incrédulo, ele cria em Deus. Não, Senhor, ele era um crente, exatamente isso. Então existe tal coisa como ser um crente e ainda assim ser condenado? O diabo crê e estremece. Quando os demônios viram Jesus, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus e pediram misericórdia. Isso é verdade. Você vê, irmão? Tem tantos milhões de crentes no mundo e não vão ser salvos. Está entendendo? Por quê? Porque eles são crentes só na mente, só no intelecto. O coração está longe de Deus. Os demônios crê e estremece. Lembra do gadareno?
falou para Jesus: já vem nos atormentar, Jesus, Filho de Deus. Já vem para nos atormentar? Tem misericórdia de nós. Oh. Ia passando 2.000 porcos por aí, uma vara de porcos. De 200 a 2.000 porcos. Aqueles homens, os porqueiros, uns 10 porqueiros, tocando os porcos. Né? Os demônios falaram: deixa nós entrar na vara de porco. Oh, Jesus, tem misericórdia, né? Olha como que Deus é misericórdia. Vai! Bum! Foram tudo para as cacundas dos porcos. E os porcos, irmão, enveredaram assim para a esquerda e foram correndo assim, tinha um despenhadeiro, era o mar. Os porcos não aceitaram os demônios. Preferiram precipitar no mar e morrer afogado. Você vê como é que é? Desculpe, os porcos tiveram mais moral do que o homem. O homem ficou quanto tempo com aqueles demônios na cacunda? O legião. Entendeu, irmão? Agora os adivinhos dizem: não podemos comer porco, porque, irmão, não tem nada a ver isso, porque os demônios pegou os porcos. Tá? Então veja, irmão. Agora, eu falei essa parte aqui, quero frisar novamente, porque é muito forte. Ele não era ateu, falando do Caim. Ele não era um incrédulo. Não, senhor. Ele era um crente, exatamente isso. Então existe tal coisa como ser um crente e ainda assim ser condenado? O diabo crê e estremece. Quando os demônios viram Jesus, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus. Então veja, irmão, 2 altares. O Abel oferecendo aqui o cordeirinho. Ali, o Caim oferecendo frutas. Qual é a diferença? Hebreus 11. Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. O sacrifício de Abel harmonizava com o plano da redenção, que era sangue no altar. O sacrifício do Caim, muito mais belo, muito mais bonito, mas não harmonizava com a salvação. Quer dizer, faltou revelação no sacrifício do Caim. Está entendendo, irmão? Agora aplica nas igrejas. Aplica em Roma. Roma não tem revelação. Roma tem destruição. Roma é a besta. Entendeu? Roma é o 4º império. Império perna de ferro com os dedos de barro, que vem para esmigalhar tudo. Tá? Então, nesta noite, meu irmão, veja, a videira verdadeira e a videira falsa. Graças a Deus, você está na videira verdadeira. Amém? Por quê? Porque você está defendendo o verdadeiro e genuíno evangelho. Você não é idólatra. Amém? Você não é mentiroso, você não é um adulto, não é um fornicário. As irmãs estão procurando viver as suas vidas, ainda que com muita luta, com muita dificuldade, mas você está crendo, amém? Você alcançou a revelação da palavra. Imagina a irmã Rosângela, 9 anos, sem igreja, sem pastor praticamente, não é, irmã Rosângela? E até hoje a irmã Rosângela está firme, meu irmão. Se ela fosse qualquer um, ela entrava em qualquer denominação. Ia comer pão fermentado, tomar suco de uva, que Deus chama de vômito na mesa do Senhor. Você não pode voltar para o vômito. Deus diz: não traga pão imundo no meu altar. Pão imundo é pão fermentado, irmão. Suco de uva. Não. Cristo falou: não danifique o azeite e o vinho. Amém? Então, nesta noite, meu irmão, faça parte da videira verdadeira. Produza os frutos. Amém? A fé, o amor, a alegria, a esperança, a paz. Amém? Produza temperança. Temperança é domínio próprio. Chamar o certo de certo e o errado de errado. E ter pulso e ter disciplina. Eu não faço isso porque eu tenho disciplina. O certo é certo. Morre ali falando que está certo. E esse está errado, está errado. Amém? É assim que você tem que ser. Doa onde doer. E aí Deus lhe dará guarida. O grande Espírito Santo se alegrará.
E Ele derramará as bênçãos sobre você, derramará sobre você as proteções, os livramentos, e Deus estará contigo. Aonde você for, o Espírito do Senhor estará com você. Amém. Nada poderá lhe atingir, porque o Espírito do Senhor te ungirá. Amém. Para cumprir o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Deus te cobre nesta noite. Deus te protege nesta noite, meu irmão, para que você beba da videira verdadeira. Beba desse antídoto. Amém? Para fortalecer a sua alma. A hora que você for embora daqui, você vai diferente. Você vai alimentado. Amém? Porque você não é um Caim. O Caim jurou: eu não aceito um negócio desse. Pegou uma pedra, foi lá, Abel, é assim, e pedra na cabeça do Abel. Não. Nós cedemos o direito. Nós estamos aqui para amar até o inimigo. Amém? Então ame. Quer ir no arrebatamento? Ame. O amor cobrirá multidão de pecados. Vamos agradecer? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Se você tem alguma petição, se você está passando por alguma dificuldade, você mantém a sua mão levantada, que nós vamos fazer essa última oração agora, para encerrar. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés, Deus de Elias, Deus dos profetas. Pai, nesta noite, obrigado, Pai, pela videira verdadeira. Ó Senhor, ajuda-nos a produzir os frutos da tua palavra. Tira todo o pulgão, tira todo o gafanhoto, tira toda a lagarta. Senhor, não deixe comer o fruto, não deixe comer o companheirismo, não deixe tirar a religião, não deixe comer a doutrina, tirar a doutrina da palavra. Não, Senhor, ajuda nós a guardar a doutrina, a manter a casca, a manter a árvore, a manter ela com as suas folhas, com seus frutos, com suas flores. Ajuda a igreja a florescer, a vinha do Senhor. Vem nesta noite, Pai, ajudar cada galho, cada irmão, cada irmã, que é um galho da videira, que é um galho dessa videira verdadeira, que nesta noite, Pai, o Senhor fortalece esses galhos, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, tire todo o demônio do seu caminho, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, cai por terra, todo problema, toda causa difícil, nesta noite, seja solucionada, conceda a vitória nesta noite, Pai, e toda obra do mal, feitiçaria, macumbaria, Senhor eterno, maldições hereditárias de família, seja repreendido. Nós colocamos pela fé o sangue de Jesus sobre cada irmão, sobre cada irmã, para que quando ele for embora daqui, ele vai fortalecido, ungido, protegido pelo sangue de Jesus. Nós o colocamos pela fé, Pai. Sabemos que agora é o Espírito Santo ungindo, Senhor. Ajuda o meu irmão, a minha irmã. Ajuda essas pessoas, Pai. Estamos numa hora final, é hora de arrebatamento, Pai. Os sinais estão na terra, os sinais estão nos céus, na lua, nas estrelas. Os planetas estão entrando em alinhamento, Pai. Quando os planetas alinharam a primeira vez, veio o dilúvio sobre a terra. Quando os planetas alinharam outra vez, o Senhor Jesus Cristo veio para morrer pelo pecador. E agora, Pai, os planetas começaram a alinhar de novo, porque haverá o arrebatamento da igreja. Senhor, prepara nós. O Senhor não fez nós para ficar aqui. O Senhor não fez nós para viver o marasmo, o ócio, Senhor eterno, esse hábito do humano aqui na terra, Senhor. Muitos dos teus filhos descansam desse hábito. Queremos entrar na eternidade. Queremos estar contigo, Pai. Nesta noite, Pai, abençoa o teu filho e a tua filha. Ao sair, Pai, que ele leve esta bênção. Ele leva esta proteção sobre ele. Dê sonhos, dê visões e abençoe o nosso trabalho. Se há alguma coisa, Pai, eu peço por mão levantada. Irmão, irmã, que porventura tem uma causa na justiça, um problema no lar, um problema na família, um problema consigo mesmo, Senhor, um desejo que não foi realizado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como Eli falou para Ana aquele dia, vai e o Senhor te conceda o desejo do teu coração, vai que o Senhor é contigo. Pai, conceda em nome
do teu Filho Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos cantar só o primeiro verso e o coro. Do 259, do Cântico de Louvor. 259, Ré. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, glória! Aleluia! Vamos dar um glória, irmãos. Glorifica! Louva o Senhor, dê glórias, dê aleluia, glória a Deus, o nome do Senhor seja exaltado, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Abre a sua boca, irmão e irmã, e glorifica, oh glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Deus te ama, Ele sangrou por você, Ele morreu por você, e Ele tem anjos para te ajudar nesta hora. Vai que o Senhor é contigo nesta noite, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glórias. Senhor, leva em paz o teu rebanho, guardado debaixo da tua mão poderosa. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimente o seu irmão dizendo: Deus o abençoe. Até nos encontrarmos novamente.